capítulo 9 do livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, é uma das seções mais impactantes e aterradoras da Bíblia. Nesta passagem, uma série de eventos cataclísmicos se desenrola, marcando a intensificação do juízo divino sobre a humanidade. Os detalhes vívidos e a descrição das pragas criam uma atmosfera de desespero, revelando uma luta entre forças celestiais e o mal que permeia o mundo. O tom do capítulo é sombrio, refletindo o medo e a angústia que acompanham os sinais do fim dos tempos. Ao abrir com a quinta trombeta, João nos convida a testemunhar a liberação de horrores que vão além da compreensão humana, estabelecendo um cenário de apocalipse iminente. Os primeiros versos nos apresentam a abertura de um abismo, de onde uma fumaça espessa se ergue, obscurecendo a luz do sol. Este evento não é apenas físico, mas carrega um simbolismo profundo, representando a libertação de forças malignas que estavam contidas. Os leitores são levados a imaginar a atmosfera opressiva que envolve a Terra, onde a escuridão e o medo se tornam palpáveis. A tensão é elevada à medida que a narrativa se desenrola, convidando o público a se preparar para o que está por vir. Essa introdução prepara o cenário para a desolação que se seguirá, transformando a expectativa em apreensão. À medida que a visão avança, a introdução das criaturas assemelha-se a um pesadelo coletivo. Os gafanhotos, que emergem do abismo, são descritos de maneira grotesca e surreal, despertando o horror em quem os observa. Sua natureza híbrida, com características humanas e de insetos, é um simbolismo poderoso das forças do mal que estão à solta. Esse contraste entre a aparência e a função dessas criaturas revela a complexidade do mal, que muitas vezes se disfarça de forma atraente. Os leitores são, então, confrontados com a realidade de que essas criaturas são instrumentos de um juízo divino, intensificando o sentimento de impotência diante de forças que não podem ser controladas. A descrição do que acontecerá à humanidade sob o ataque dessas criaturas traz uma nova dimensão ao terror. O sofrimento infligido não resulta em morte, mas em uma dor excruciante que faz com que as pessoas anseiem pela morte, apenas para descobrir que ela lhes escapa. Esse detalhe revela a profundidade da tortura espiritual e física que será vivenciada. O quadro apresentado é um apelo à reflexão sobre o estado da humanidade e a gravidade das escolhas que foram feitas ao longo da história. O temor é palpável e a urgência de arrependimento é uma constante que ressoa através da narrativa, preparando o leitor para a próxima fase deste pesadelo. A liberação dos gafanhotos, criaturas sobrenaturais. A abertura do abismo resulta na liberação de gafanhotos, que, apesar de seu nome, não se assemelham em nada aos insetos comuns. Essas criaturas são descritas como sendo dotadas de poder sobrenatural, e sua aparência grotesca e aterrorizante intensifica a sensação de horror. Com rostos humanos e a capacidade de atormentar os não selados, sua presença sugere uma batalha entre o bem e o mal que vai além da compreensão humana. Eles não têm o poder de matar, mas seu tormento é tão severo que os sobreviventes desejam a morte, simbolizando a intensidade do sofrimento que será enfrentado. Esse contraste entre a vida e a morte, entre o desejo de escapar e a incapacidade de fazê-lo, é central na narrativa. Essas criaturas são comandadas por um líder, cuja presença impõe uma sensação de terror ainda mais profunda. A menção ao rei do abismo, Abaddon, revela um ser de poder imenso, um anjo caído que representa a destruição. Este detalhe eleva a narrativa a uma nova dimensão de horror, sugerindo que há uma força consciente e malevolente por trás dos acontecimentos. O nome Abaddon evoca imagens de devastação e ruína, forçando a ideia de que o mal é algo real e palpável, capaz de influenciar os eventos na Terra. A revelação de sua identidade adiciona uma camada de complexidade à história, tornando o enfrentamento do mal mais próximo e pessoal. À medida que os gafanhotos se espalham, o tormento que eles infligem reflete a consequência do afastamento de Deus. A narrativa nos leva a contemplar a condição espiritual da humanidade, que, em seu orgulho, ignorou os avisos divinos. A imagem dos gafanhotos, atormentando aqueles que não têm o selo de Deus,
serve como uma metáfora poderosa para o julgamento divino e a realidade de uma escolha consciente entre a luz e a escuridão. O sofrimento se torna um reflexo das decisões feitas ao longo da vida, e a ausência de arrependimento apenas intensifica a dor que será enfrentada. Essa situação leva a uma reflexão sobre a fragilidade da vida e a urgência da redenção. O aspecto sobrenatural das criaturas gera uma atmosfera de medo que permeia a narrativa. A descrição detalhada dos gafanhotos, com suas características bizarras, desafia a compreensão e leva o leitor a se confrontar com a realidade do mal em sua forma mais pura. Essas imagens são projetadas para chocar e provocar uma resposta emocional profunda, tornando difícil desviar o olhar da calamidade que se desenrola. O terror não é apenas físico, mas também psicológico, pois a incerteza sobre o que vem a seguir adiciona uma tensão que é quase palpável. Cada descrição visa intensificar o pavor, tornando essa seção do Apocalipse uma das mais memoráveis da Bíblia. O mistério do Rei do Abismo, Abaddon. A figura de Abaddon é central no capítulo 9, representando a essência do mal que se revela no Apocalipse. Ele não é apenas um líder, é a personificação da destruição e da devastação. Sua libertação marca um ponto de virada na narrativa, sugerindo que os horrores que a humanidade enfrentará são orquestrados por uma inteligência malévola. O nome Abaddon não é meramente um título, mas uma declaração de sua função e poder. Ele simboliza o juízo e a ruína, um lembrete sombrio de que a desobediência e o afastamento de Deus resultam em consequências devastadoras. Essa figura se torna um arquétipo do mal, um alerta para aqueles que ignoram as advertências divinas. Além de seu papel como líder, Abaddon também representa a justiça divina em sua forma mais severa. Ele é um lembrete de que o mal não ficará impune e que, em algum momento, as forças do bem e do mal terão um confronto definitivo. Sua presença invoca temor e respeito, pois ele tem o poder de comandar legiões de criaturas que aterrorizam a humanidade. A descrição do seu reino, repleto de escuridão e desolação, faz com que os leitores reflitam sobre as implicações de um mundo dominado pelo mal. O abismo que ele governa é uma metáfora poderosa para a separação de Deus, onde a luz não pode penetrar, simbolizando o desespero que resulta da rebelião contra o Criador. Abaddon não é apenas uma figura de terror, mas também um símbolo das consequências do pecado. Sua libertação é um reflexo do estado espiritual da humanidade, que ao se afastar de Deus, abre as portas para o caos e a destruição. Essa relação entre escolhas morais e seus resultados se torna um tema central ao longo do capítulo. A imagem de Abaddon e suas legiões servem como um alerta, lembrando a todos sobre a importância de permanecer em alinhamento com princípios divinos. A narrativa não é apenas uma advertência, mas um convite à reflexão sobre a necessidade de arrependimento e a busca por redenção antes que seja tarde demais. A presença de Abaddon na narrativa também provoca questões sobre a natureza do mal e sua influência na vida humana. Ele representa a ideia de que existem forças que operam nas sombras, influenciando decisões e comportamentos. Essa ideia torna o capítulo 9 ainda mais relevante, pois desafia os leitores a considerar como suas próprias escolhas podem estar moldando o mundo ao seu redor. O mal, quando não reconhecido, pode se manifestar de maneiras sutis, e a figura de Abaddon serve como um lembrete de que a luta entre o bem e o mal está sempre presente. Cada ação tem suas repercussões, e Abaddon é o símbolo das consequências que surgem quando o mal é deixado sem contestação. A sexta trombeta, os 4 anjos do rio Eufrates. O som da sexta trombeta marca o início de uma nova fase de terror no Apocalipse, com a libertação de 4 anjos aprisionados nas margens do rio Eufrates. Esses anjos, destinados a trazer destruição, são liberados em um momento de grande gravidade, representando a intensificação do juízo divino. A importância do Eufrates na narrativa bíblica não pode ser subestimada. Ele simboliza a separação entre o povo de Deus e as forças do mal. A sua menção, então, não é apenas geográfica, mas também espiritual, indicando que o juízo se espalhará além de fronteiras, alcançando todos os que se afastaram de Deus.
Esses 4 anjos são descritos como guerreiros de grande poder, destinados a eliminar 1/3 da população mundial. A magnitude dessa declaração é assombrosa, sugerindo que as consequências do afastamento de Deus não são apenas individuais, mas coletivas. A imagem de um exército de 200 milhões de cavaleiros, liderados por esses anjos, traz à mente a ideia de um apocalipse em larga escala, onde a humanidade enfrenta as repercussões de suas ações. Este aspecto coletivo do juízo divino reflete a realidade de que as escolhas de uma geração podem afetar todo um povo, intensificando a necessidade de arrependimento e busca por reconciliação com Deus. À medida que os anjos se dirigem à terra, suas ações são acompanhadas por uma descrição vívida das consequências. A devastação causada por esse ataque é indescritível. As pessoas serão forçadas a enfrentar a realidade do juízo divino. Os cavalos, com cabeças de leão que exalam fogo, fumaça e enxofre, tornam-se símbolos do terror que se aproxima. Esses elementos não apenas intensificam a cena, mas também servem como um lembrete do poder destrutivo que se revela quando o juízo é desencadeado. A conexão entre os anjos e as criaturas que os seguem destaca a aliança entre o mal e os instrumentos de destruição, criando um ambiente de incerteza e pavor. Por fim, a narrativa da sexta trombeta não é apenas sobre a destruição física, mas também sobre as implicações espirituais que essa destruição traz. A devastação resulta em um convite ao arrependimento, uma última chance para a humanidade reconsiderar seus caminhos. No entanto, a resistência e a dureza do coração humano são mais uma vez evidentes, à medida que muitos se recusam a voltar-se para Deus, mesmo diante de tais calamidades. Essa recusa se torna um tema central, refletindo a tragédia da condição humana e a escolha contínua entre o bem e o mal. A resistência ao arrependimento, mesmo em tempos de crise, destaca a profundidade do desespero espiritual que permeia a narrativa. O fim da esperança. A humanidade não se arrepende. O capítulo 9 do Apocalipse culmina em uma observação inquietante. Apesar de todo o sofrimento, a humanidade não se arrepende de seus pecados. Este detalhe é profundamente impactante e revela uma condição espiritual desesperadora. Em meio a toda a dor e devastação, muitos continuam a se apegar às suas práticas ímpias, demonstrando a dureza de seus corações. A resistência em reconhecer a gravidade de suas ações e a rejeição à necessidade de arrependimento se tornam evidentes. Isso provoca uma reflexão sobre a natureza humana e sua capacidade de ignorar os sinais evidentes de um juízo divino que se desdobra diante de seus olhos. Essa recusa em se arrepender destaca um aspecto crucial da narrativa: o livre-arbítrio. A humanidade possui a capacidade de escolher seu destino, e mesmo quando confrontada com a realidade do juízo, muitos preferem permanecer em seu caminho de destruição. A imagem do arrependimento negado ressoa profundamente, pois sugere que, mesmo nas situações mais críticas, a escolha de se voltar para Deus não é automática. A teimosia e o orgulho tornam-se barreiras intransponíveis, resultando em uma separação ainda mais profunda do Criador. Essa dinâmica entre escolha e consequência é uma lição poderosa, enfatizando a seriedade das decisões tomadas na vida. A recusa em se arrepender é um reflexo da condição humana em um mundo caótico, onde a busca por conforto e segurança muitas vezes substitui a busca por Deus. A humanidade parece preferir a escuridão à luz, uma escolha que traz consequências sombrias. Essa parte da narrativa de Apocalipse 9 provoca uma reflexão sobre como as pessoas hoje lidam com suas próprias vidas, ignorando os sinais de advertência que aparecem em momentos de crise. A lição é clara: a desobediência e a resistência ao arrependimento têm um custo, e este capítulo serve como um aviso perene da gravidade dessas escolhas. Por fim, o capítulo 9 de Apocalipse não é apenas uma história de terror, mas uma narrativa que convoca a humanidade a uma profunda introspecção. A resistência ao arrependimento, mesmo diante de sofrimento extremo, lança uma luz sobre a verdadeira condição do coração humano. As lições presentes neste capítulo são relevantes não apenas em um contexto apocalíptico, mas também para os dias atuais. A insistência em continuar no caminho do erro,
ignorando as consequências de nossas ações, é uma advertência que ecoa através das gerações. A história serve como um chamado ao arrependimento e à busca por um caminho mais elevado, longe das sombras do desespero. O significado de Apocalipse 9 para os dias atuais. Ao refletir sobre o capítulo 9 de Apocalipse, fica evidente que suas lições ressoam profundamente com a realidade contemporânea. O Apocalipse não é apenas um evento futuro, mas uma realidade espiritual que se desenrola todos os dias. As descrições de sofrimento, resistência e dureza do coração humano são temas que continuam a ser relevantes em nossa sociedade. As escolhas feitas por indivíduos e comunidades refletem a luta constante entre a luz e a escuridão. Este capítulo nos convida a examinar nossas próprias vidas, a considerar como nossas decisões e ações impactam não apenas a nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor. A imagem das criaturas sobrenaturais e do juízo divino também serve como um poderoso lembrete de que há forças em operação que muitas vezes estão além da compreensão humana. A luta entre o bem e o mal é uma realidade constante, e a ignorância em relação a essa batalha pode resultar em consequências devastadoras. As visões de João nos instigam a sermos vigilantes e a reconhecermos a importância de permanecer firmes na fé. O apelo ao arrependimento não é apenas um chamado a evitar o juízo, mas também uma oportunidade de restaurar a relação com o Criador. Esta mensagem é um convite a cada um de nós para não ignorar os sinais que nos cercam. Os eventos descritos em Apocalipse 9 também nos alertam para a necessidade de preparação espiritual. Assim como os homens enfrentaram o terror dos gafanhotos e o exército de anjos, devemos estar cientes de que as dificuldades e os testes espirituais também nos aguardam. Através da oração, do arrependimento e da busca por uma vida alinhada com os ensinamentos de Deus, podemos nos fortalecer contra os desafios que surgem. A mensagem central do capítulo nos instiga a não apenas resistir às forças do mal, mas a buscar a redenção e a transformação pessoal. A luta espiritual é real e devemos estar equipados para enfrentá-la com coragem e fé. O capítulo 9 de Apocalipse é um apelo à ação, um chamado para que todos considerem a seriedade de suas escolhas e o impacto que tem sobre o mundo ao seu redor. O peso das decisões humanas e as suas repercussões são temas que devem ser ponderados com cuidado. A dureza do coração humano, refletida nas escolhas que desconsideram o arrependimento, é um chamado para um retorno às verdades espirituais. Assim, Apocalipse 9 se torna uma fonte de inspiração, alertando-nos para os perigos do descaso espiritual e incentivando a busca incessante por uma vida de fé e arrependimento genuíno. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada através do capítulo 9 de Apocalipse. Esperamos que as reflexões sobre o terror e os ensinamentos contidos nesta passagem tenham despertado seu interesse e sua curiosidade sobre as profundezas da espiritualidade e a condição humana. Cada um de nós é convidado a refletir sobre suas próprias escolhas e a importância do arrependimento em nossas vidas. Se você gostou deste vídeo e quer explorar mais temas fascinantes, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Temos uma variedade de conteúdos que abordam diferentes aspectos da Bíblia e questões espirituais que certamente irão enriquecer sua jornada. Até a próxima, e que a luz sempre ilumine seu caminho.